Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência Ensinando Biologia. E a gente vai ver hoje aqui Introdução à Biologia, a nossa primeira aula do curso de Biologia. Vamos lá? Bom, como é a primeira aula, a gente se pergunta o que é Biologia? Vocês já devem saber que Biologia é formado pela junção de duas palavras gregas. A palavra bio significa vida, a palavra logia significa estudo, ciência, conhecimento. Então, em palavras simples, biologia é a ciência que estuda os seres vivos, ok? Mas o que vem diferenciar um ser vivo de um ser inanimado? Vocês sabem muito bem que até um bebê ele consegue diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. Bom, a primeira característica dos seres vivos é que eles possuem composição química. E você pode estar alegando aí, sim, mas os seres inanimados também são formados, né, possuem uma composição química. A rocha lá é formada por compostos químicos, e eu concordo. Mas além disso, né, a gente tem outras coisas que vocês vão ver aqui, outros pontos que vai diferenciar, distinguir um ser vivo de um ser inanimado. O que eu quero enfatizar aqui é que todos os seres vivos são formados por compostos químicos. E aí a gente tem, por exemplo, como exemplo, nós temos o DNA, o RNA, os lipídios, a própria água, certo? Que os seres vivos possuem internamente, é formado por elementos que formam a molécula água. Então, os seres vivos são formados, possuem em sua composição, certo, compostos químicos. Mas aqui, para a gente colocar um abismo de vez separando seres inanimados de seres animados, seres vivos, é que só os seres vivos são formados por uma ou mais células. E vocês já sabem, um ser vivo formado por uma célula, como por exemplo as bactérias, eles são chamados de seres unicelulares. Aqueles seres que são formados por mais de uma célula, né, por diversas células, são denominados pluricelulares ou ainda multicelulares. Bom, os seres vivos também precisam se alimentar, certo? Para que possam cuidar da manutenção da vida. E aí, existem aqueles seres vivos que conseguem sintetizar o seu alimento, que são, por exemplo, as algas e as plantas, né? Capturam a energia do sol, da luz do sol, e através de moléculas inorgânicas, eles são capazes de sintetizar moléculas orgânicas mais complexas, ok? Por exemplo, a planta captura gás carbônico, que é uma molécula inorgânica, e aí, através dessa captura, ela consegue converter esse gás carbônico em glicose. E no final, ainda, muitas dessas plantas conseguem converter essa glicose num açúcar de reserva chamada amido, que é um açúcar mais composto, tá? Que é um carboidrato mais complexo, aliás, do que a glicose. Antes de falar do metabolismo, ainda existe aqueles seres que não são capazes de sintetizar seu próprio alimento e por isso se alimentam de outros seres vivos, né? E esses indivíduos são chamados de heterótrofos. Os que produzem o seu próprio alimento, autótrofos, e os que não produzem são os heterótrofos. Os seres vivos também possuem metabolismo, que é um conjunto de reações que ocorrem internamente, tá? Internamente ao organismo, que pega moléculas simples e transforma em moléculas mais complexas, ou que transforma essas moléculas mais complexas em moléculas mais simples. Quando um organismo consegue capturar moléculas simples e transformá-las em moléculas mais complexas, como foi o caso que eu falei aqui da planta que captura o gás carbônico, transforma em glicose e depois ainda converte em amido, então veja que é de uma substância mais simples para uma substância mais complexa. Esse caso de metabolismo a gente chama de anabolismo. Então, o anabolismo é uma espécie de construção. A gente vai pegando uma molécula, pega outra e vai juntando e formando uma molécula mais complexa. Para vocês não esquecerem
Vocês, acho que, mesmo que vocês não conheçam, não tenham tido o Lego, mas acho que vocês sabem que é um brinquedo que você tem várias peças e vai montando um robô, enfim, uma peça, um brinquedo mais complexo. Então, quando você junta as peças do Lego para formar um brinquedo, um carro, um robô, o que seja, você está fazendo tipo um processo de anabolismo. Você está construindo algo mais complexo. Quando você precisa dessas peças, sei lá, para formar outra coisa, você precisa desmontar esse seu robô para utilizar essas peças para formar, sei lá, um barco. Se as peças que você tem dá para formar um barco. Então, esse processo de desconstrução se chama catabolismo. Então, quando a gente monta peças mais complexas, substâncias mais complexas, anabolismo. Quando a gente pega essas substâncias mais complexas para transformar em substâncias mais simples, catabolismo. Espero que vocês tenham entendido, galera. Além disso, os seres vivos se reproduzem, certo? Existem dois tipos básicos de reprodução, que seria a reprodução sexuada, quando existe troca, certo, de material genético. Então, o indivíduo A encontra um indivíduo B e eles trocam, certo? Ou o material genético se junta, de um se junta ao outro. Nesse caso, você tem um tipo de reprodução sexuada. Quando um indivíduo A se transforma no indivíduo B e no indivíduo C, ou em mais indivíduos, você tem um tipo de reprodução que não teve troca de material genético. E, portanto, esse tipo de reprodução, quando não há troca de material genético, se chama assexuada. Existem vários tipos de reprodução assexuada, mas a gente não vai falar aqui porque é uma aula introdutória. E quando for mais proveniente falar disso, a gente não fiquem perturbados, que eu vou conversar sobre esse assunto tudo direitinho numa aula de anexo logo mais à frente. Bom, além disso, além de se reproduzir, quando os seres vivos se reproduzem, eles herdam, né? Os descendentes herdam características que vieram de seus pais, certo? Então, isso é importante para que a espécie se perpetue, consiga continuar aí sobrevivendo ao longo dos tempos. Além disso, os seres vivos são sensíveis a estímulos, não é? Quando uma mosca pousa lá naquela planta carnívora, né? Ela está lá engatilhada. Quando ela sente o movimento da mosca ali andando, então ela se fecha, sensibilidade. Eu estou dando um exemplo de uma planta que a gente às vezes pensa que elas não se movem, e elas se movem muito, tá? Além disso, os seres vivos, eles também possuem uma coisa chamada homeostase, ou seja, a regulação interna. Então a nossa célula tenta controlar, por exemplo, a quantidade de água que entra, que sai. Quando a gente bebe muita água, a gente tem tendência de ir ao banheiro, urinar mais vezes. Por quê? Porque isso é um sistema de regulação interna que o nosso organismo e o organismo dos outros seres vivos também possuem. Então, quando a gente tem pouca água, a gente tende a urinar menos, e quando a gente vai urinar, sai aquela urina bem amarelada. Por quê? Porque como tem pouca água, então a gente está eliminando muito resíduo, certo? Para pouco líquido, então ela sai bem amarelada. Quando a gente consome muita água, então a gente vai ao banheiro muitas vezes e às vezes tem menos resíduo. Então é por isso que ela sai meio transparente. Isso aí é controlado, tá? Pela homeostase, que é essa forma de regulação interna que os seres vivos têm. Isso todos os seres vivos têm, as bactérias e os protistas, as plantas, e a gente vai conversar sobre isso quando a gente for estudar cada um desses indivíduos. Beleza, galera? Níveis de organização biológica. Bom, os seres vivos são formados de estruturas químicas, né? Composição química. E essa composição química vai iniciar lá com os átomos, que através de compartilhamento de elétrons vão formar as moléculas. Essas moléculas se agregam formando moléculas mais complexas, e essas moléculas mais complexas vão formar
os lipídios, os carboidratos, as proteínas, o material genético, esse material, enfim, todos esses componentes aí formam as organelas celulares que, cercadas por uma membrana, inclusive lipídica, né, a membrana celular, ela fosfolipídica, ela cerca essas organelas e forma as células. Uma coisa importante aqui é que um indivíduo formado por uma célula já pode ser denominado organismo. Então, uma bactéria, ela é um organismo. Agora, nós, por exemplo, seres humanos, não podemos ser determinados como organismo através de uma célula só, ok? Então, essas células aqui, com estruturas funcionais semelhantes, vão formar os tecidos. Esses tecidos, em conjunto, vão formar os órgãos, né? O coração, por exemplo, parte dele tem conexão com o tecido nervoso, que vai fazer com que o coração mantenha os ritmos cardíacos, né? De batimento cardíaco. Também é formado por tecido conjuntivo. Enfim, o conjunto de tecidos vão se organizar a formar os órgãos. Esses órgãos vão se acoplarem para formar os sistemas, como por exemplo estômago, intestino e esôfago. Tem outros órgãos também, né, as glândulas anexas, etc. Vai formar o sistema digestório, por exemplo. Enfim, então os órgãos formam os sistemas. Esses sistemas vai formar o organismo. Então, o ser humano, ele tem sistema nervoso, ele tem sistema cardíaco, cardiovascular, sistema respiratório, digestório, urinário, etc. Esses organismos, tá? Se eles são da mesma espécie, vivendo ali numa certa área, numa certa localidade, eles vão formar uma população desses organismos ou daquela espécie, tá? E o conjunto de populações, numa floresta, por exemplo, tamanduá, tatus, as aves, as preguiças, as rãs, as cobras, serpentes, etc., vão formar as comunidades, que são os fatores bióticos, né, dessa floresta, são os seres vivos. Agora, quando você associa essa comunidade com os fatores que vão determinar os seres vivos que ali vão viver, certo? Você não vai encontrar pinguim numa floresta por causa dos fatores bióticos, fatores abióticos que existem numa floresta, certo? Também você não vai encontrar tamanduá lá no Polo Sul por causa de fatores abióticos que existem no Polo Sul, que é a questão do clima, questão da temperatura, luminosidade, certo? Então, os fatores abióticos, em conjunto com as comunidades, vai formar um ecossistema. E o conjunto desses ecossistemas ao longo de toda a atmosfera, de toda a hidrosfera, que é a parte aquática, né, do nosso planeta, e litosfera, que é a parte terrestre. Então, todos esses ecossistemas vai formar a biosfera. Organização da diversidade da vida. Bom, é importante a gente classificar os seres vivos porque torna mais didático, fica mais fácil a gente compreender, ok? A gente separando eles. E, inclusive, a gente não separa os indivíduos, classifica os indivíduos de forma aleatória. A gente classifica devido a algumas semelhanças. Até antigamente, inclusive em muitos livros didáticos e muitos professores aí ainda utilizam a classificação do Reino Monera. O Reino Monera fala sobre os procariontes, né? Classifica os procariontes. Quem são os procariontes? São aqueles que possuem material genético livre no citoplasma, não é? Apesar que ele fica lá numa região guardada, não fica bem livre, mas enfim, ele não está delimitado por uma membrana nuclear, ok? Então isso é o procarionte. Então, o Reino Monera juntava todos os procariontes. Só que alguns estudos recentes percebeu que o que a galera chamava de arqueobactéria possuía similaridades com as bactérias, mas no final de contas elas eram mais parecidas com os eucariontes do que as bactérias. Então houve uma divisão aí e as arquea
arqueobactéria não está mais junto com as bactérias, ok? E por isso a gente não pode mais tratar como reino Monera. Eu vou utilizar a classificação dos 3 domínios no nosso curso aqui de biologia, que é o domínio bactéria, que a gente vai ter o reino Eubactéria, que são as bactérias que vocês já conhecem, galera. Aquelas que causam doenças, aquelas que servem para fazer iogurte, né, que auxiliam na produção de iogurte, e aquelas que são decompositoras, ok? A gente também vai estudar o domínio Archaea, que são as arqueobactérias, mas agora a gente vai chamar de Archaea, tá? Aqui tem Archaea, mas a gente lê Archaea. Ah, tá faltando acento em bactéria aqui, tá? Mas é porque tá tudo em latim, ok? Não tem acentos. Então, quem são as Archaea? A gente vai estudar as Archaeas, eu vou sintetizar lá na frente, quando a gente estudar a bactéria, inclusive antes do domínio bactéria, né? O reino Eubactéria, a gente vai ver o reino Archaea. E vocês vão ver, galera, aqui é vida louca. As Archaeas são vida louca. Elas são extremófilas. A gente está acompanhando aí uma série do Fantástico, Planeta Extremo. Os caras visitaram lá um vulcão e o cara disse lá que pode ser que alguém morra, não sei o que lá. Aqui não tem isso não. Aqui não visita vulcão, aqui mora no vulcão. Elas aguentam temperaturas até 110 graus Celsius. Isso se... né, não tiver alguma espécie aí que consiga inclusive sustentar uma temperatura maior. Elas são tão extremófilas que algumas vivem em regiões de vulcões, águas termais, outras vivem em regiões de fontes salinas, ou seja, com muito sal, e vivem em regiões de frio extremo. Aqui é vida louca, tá? É procarionte também, ok? Não possui núcleo delimitado, não possui um núcleo que delimite o material genético. A gente também tem um domínio eucária, que é formado pelos protistas, que a gente já conhece, pelos fungos. Quem não conhece os protistas vai conhecer no curso. Os fungos, as plantas e os animais. Os eucariontes, diferentemente dos procariontes, são aqueles que possuem carioteca, ou seja, membrana nuclear, que é uma membrana que circunda, que delimita o material genético. Então, o DNA, né, está ali dentro dessa membrana nuclear. Isso são os eucariontes. Bom, e ao longo do curso, galera, a gente vai estudar os ramos da biologia, ok? A gente vai estudar a citologia, que estuda a célula. Por exemplo, a histologia, que vai estudar como os tecidos se estruturam para formar os órgãos. A gente vai destacar muito bem, a gente vai estudar muito bem a zoologia, a botânica, ok? Cada uma dessas e a função dela, quando a gente for estudar, quando a gente for introduzir, eu vou estar explicando o que é ecologia, o que é evolução, o que é fisiologia, tá? Que vai estudar o funcionamento do organismo, ok? Então, quando você fica doente, o que é que está acontecendo, como é que o seu coração está batendo, como funciona o batimento cardíaco, etc. Enfim, cada uma dessas ciências que pertence à biologia, ainda tem outras, a bioquímica, a taxonomia, que não está aqui, a gente vai aprender ao longo do curso. Viu, galera? Assistam o curso e vocês não vão se arrepender. E para a gente finalizar, o que eu preciso para aprender biologia, Rosberg? Você tem que compreender bem o vocabulário especializado. Existem vários. Vocês sabem que em biologia existe um dicionário enorme de vocabulários especializados. Então, mas se você entende o uso daquilo, posso dizer que 80% da biologia já está ganha. Outra coisa é aprender a entender química. É uma obrigação? Eu diria que é, ok? Mas tem gente que leva a biologia e acaba entendendo pouco química. Mas assim, toda a biologia, tá? Ela se ergue sobre um alicerce formado pela química. Então a gente vai estudar bioquímica e vocês vão ver que existe química, muita química associada. Até porque, como a gente já viu, os seres vivos são formados por uma composição química, tá? Frequentar as aulas e, nesse caso, frequentar aqui as aulas do curso, coloca pausa, anota, escreve, assiste o vídeo de novo e perguntar, tirar as suas dúvidas
e também, galera, se perguntar, que é aquele momento de avaliação, de reflexão. Você viu aquele conteúdo, por exemplo, aqui você viu metabolismo, anabolismo e catabolismo. O que é que você entendeu? Você consegue explicar, mesmo que de forma mais grossa, mais bruta, mas você consegue explicar? Né? Tenta explicar ao seu amigo, ao seu primo, à sua mãe. Se você conseguir explicar o que você está aprendendo, tanto na sua escola quanto aqui, isso significa que você entendeu o assunto. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse início de curso, se vocês querem que eu continue produzindo essas videoaulas, não deixem de compartilhar, tá? De favoritar, de dar joinha, espalhe esse conteúdo, porque aqui é o canal Ciência Ensinando Biologia. A ideia é democratizar o conhecimento. Valeu, um grande abraço e até a próxima!